Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com o Antônio César Perry de Carvalho sobre o livro Cristianismo nos Séculos Iniciais, os aspectos históricos e a visão espírita. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, gostaríamos de demonstrar a você a nossa gratidão pela colaboração que você tem feito em relação à divulgação da doutrina dos espíritos, nos auxiliando a levar essa mensagem, esses ensinamentos, essas orientações a lugares distantes, a pessoas que não têm como nós a facilidade da informação. Nós agradecemos sempre a sua colaboração e para você que tem a disposição de também nos auxiliar, você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, colaborar nessa divulgação da doutrina dos espíritos, levando com um pouco mais de qualidade essa informação. 0800 12 18 38, nós agradecemos sempre a sua colaboração. Bom, César, a gente está tentando falar um pouquinho dos capítulos do livro, porque tem muita informação boa aqui, né? Até para estimular o nosso telespectador a estudar, porque é interessante saber, né? A gente consegue lidar um pouco mais facilmente com as situações do hoje. Certo, né? Esse é o objetivo da obra. Né? Você fala também das aparições do Cristo e do Pentecostes, que também é interessante, que as pessoas não entendem muito bem, mesmo aqueles que são católicos, ainda não entendem muito bem o que é o Pentecostes, né? Então, nós chamamos a atenção nesse livro, Cristianismo nos Séculos Iniciais, que o movimento dos seguidores de Jesus ganhou corpo e força justamente a partir das 11 aparições de Jesus, num período de 40 dias após a crucificação. E depois, no 50º dia, havia uma tradicional festa religiosa em Jerusalém, que era o dia de Pentecostes. Certo. Na verdade, era um dia de ação de graças pela colheita. Era essa a razão dessa festividade. Só que nesse Pentecostes, após a crucificação, aconteceu aquele episódio registrado em Atos dos Apóstolos, em que numa daquelas salas estavam vários seguidores de Jesus e aconteceu o fenômeno das línguas de fogo, né? Sobre a cabeça de algumas pessoas, elas passaram a falar idiomas estranhos. Então tem um fenômeno mediúnico aí, né? de efeitos físicos, né? O fogo, a labareda e voz direta que aconteceu, e o fato de falar em línguas estranhas é um fenômeno mediúnico mostrando aí um efeito inteligente. Então várias manifestações espirituais. Então a circulação das informações sobre as aparições do Cristo e o fenômeno de Pentecostes é que deu consolidação e força, estímulo aos seguidores de Jesus. Pois é. Um capítulo que também eu achei bastante interessante é quando você fala dos evangelistas, né? Que também a gente não entende muito, porque Marcos não viveu com Jesus, não é isso? Não. Paulo não viveu com Jesus, mas escreveram a respeito de Jesus, né? Então, é interessante isso, e é pouco destacado, né, pelas religiões de uma forma geral, e os evangelhos foram escritos numa ordem diferente daquela que eles aparecem publicados na Bíblia, né? O primeiro evangelho é o de Marcos, que era um jovem que vivia em Roma e que era seguidor de Pedro. Pedro é que contava para ele. Exatamente. E como Pedro não tinha condições de escrever, e as pessoas solicitavam esses registros, então Pedro foi orientando e contando os fatos, as histórias a Marcos e estimulou para que ele escrevesse. Então esse primeiro evangelho surgiu no ano 64 da nossa era. O segundo veio num período, no máximo, de um ano, que é de Lucas, que também não conheceu Jesus pessoalmente. Lucas era um acompanhante, um discípulo de Paulo, médico, de Antioquia, mas que viajou com Paulo e conheceu João também em Éfeso, e aproveitou informações de João advindas de Maria, porque João deu toda a assistência a Maria. Aí o terceiro evangelho, que é o de Mateus, que surgiu no ano 70 da nossa era. Que viveu com Jesus. Esse viveu com Jesus. E o último é o de João, que
foi o único discípulo do Cristo que não foi sacrificado e que desencarnou nonagenário. E que além de viver com Jesus, ter conhecido enquanto jovem, ele ouviu todos os depoimentos de Maria, porque ele apoiou Maria, né? E levou a Éfeso. Que conseguiu, até mudou alguns valores morais, porque Maria lhe deu todo Exatamente. uma bagagem, né? Exatamente. Então, os 4 evangelistas, eles deram também enfoques diferentes, né? Nas mensagens. O de João é considerado o mais espiritual. E o mais completo, né? Acho também, né? Mais e completo. O de Lucas é o mais um dos... O de Marcos é o mais simples. Mas o Lucas, desses também historiadores, ele fala que é o mais belo livro. Sim, ele é extremamente admirado por grandes filósofos da área da Reforma, né? Principalmente Lucas. E diz, inclusive, que o alguns do Evangelho de Lucas e Atos, outros Evangelho de João e Atos, seria suficiente para mostrar a grandiosidade do cristianismo. Pois é, e a gente não estuda-se pouco sobre esses evangelhos, né? Exatamente. Isso faz falta, porque né? há algumas diferenças e algumas coincidências. Depende do enfoque que foi dado, né? Porque há evangelho que foi voltado mais ao povo judeu, há evangelho que foi voltado mais ao gentio de uma maneira geral, aqueles que seguiram mais uma tradição judaica e há outros que o texto foi mais espiritual. Certo. Então tem algumas diferenças, mas eles se completam. Se você estudar todos, você consegue ter um panorama geral, né? Exatamente. E é interessante que eu acho que também as traduções também, por isso que eu acho que o professor Severino foi estudar o idioma para poder traduzir o mais fielmente possível, né? Esse é um aspecto bastante importante. Pouca gente sabe que os 4 evangelhos, como todo o Novo Testamento, foi integralmente e originalmente escrito em grego. Grego koiné, que é um grego mais simples, mais comercial. Então não foi nem hebraico e nem aramaico. Agora, o Velho Testamento, sim. Então as traduções mais precisas são aquelas que foram feitas direto dos textos, dos manuscritos originais em grego. Certo. Vocês estão percebendo quanta coisa boa tem aqui nesse livro, né? Mas nós vamos a mais um breve intervalo e já voltamos.